श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्री नंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भीत्तात्युहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गोपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च भक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे।
Ma kuru dhano jano jauvana garvam Haryati nineshat kalo sarvam Maya mayamidam akhilam hitva Brahma padam pravishaviditva Ma kuru dhano jano jauvana garvam Harati nimeshat kalo sarvam Maya mayamidam akhilam hitva Brahma padam pravishaviditva Gauriya Gosipati Gaudiya Gostipati, Srila Bhakti Srila Bhakti Siddhanta Siddhanta Saraswati Goswami Sarasvati Goswami Prabhupada Thakur Prabhupada. Paramahansa O Jagadguru said Paramahamsa that Jagadguru disse que a Vaishnava can um never feel Vaishnava any attraction nunca se sente for atraído any worldly por nenhum objects. tipo de objeto mundano. There is so many diversities, so many Existem attractions muitas diferenças, all muitas over this world, diversidades, all over coisas this atraentes universe. pelo mundo afora, pelo But a universo pure material. Vaishnava can never Mas o feel Vaishnava attraction puro for that. nunca se sente atraído por tais They are coisas. not busy with material achievement. Eles não se ocupam Gauriya Gosipati, Srila de Bhakti acumular Siddhanta coisas Saraswati Goswami materiais, de Prabhupada, objetivos Paramahansa materiais. Jagadguru said É o that dia Gostipati Srila a Bhaktisiddhanta Vaishnava can never Sarasvati feel Goswami any Thakur attraction Prabhupada for diz que any worldly um Vaishnava nunca objects. sente atração por There is objetos so do many mundo material. diversity, so many Existe uma attraction incontável diversidade, muitas arranged by coisas Maya Devi. atraentes arranjadas por But Maya still, Devi aqui neste mundo. a Mas Vaishnava mesmo can never assim, feel o attraction for Vaishnava nunca any se such sente atraído objects. por nenhum desses objetos. Many times Prabhupada used to Muitas say, vezes, Prabhupada costumava dizer Vaishnava is always thinking que o about Vaishnava está sempre pensando the far-reaching consequent. na consequência Suppose you are última, feeling na attraction for consequência any mais object, you like longe to no enjoy. tempo. Suponha que você sente atração por algum objeto Suppose e you você are queira feeling desfrutar attraction dele. for any object, anything, Por any qualquer man, coisa. any woman, Uma anything. pessoa, uma mulher, qualquer coisa. You can jump into fire, Você vai pular nas chamas do fogo, burn up your porque whole esse spiritual life. desfrute pode queimar a sua vida espiritual. But a Vaishnava, Mas o a pure Vaishnava, brahmachari sannyasi, brahmachari, um sannyasi puro, maybe he is feeling little bit attraction. talvez ele sinta But até dentro thinking, de si algum tipo de atração, what mas is ele the pensa, far-reaching consequence? qual será a consequência, The ultimate result I'm going qual to será o meet? resultado final que eu vou encontrar se eu for atrás That's desse why you are seguinte? jumping into fire. É por isso que eu Foolish, digo que like aqueles que foolish. aceitam But if you have essas enough tentações estão approval, pulando dentro do fogo. if you have enough Mas se você bhajan tiver power, poder de then you can bhajana, see. você vai conseguir enxergar. You can see clearly, Você vai Maharaj, ver today I am claramente, enjoying. Maharaj, hoje eu estou And desfrutando, tomorrow mas amanhã I am going to cry day and night. eu vou chorar Even dia I e cannot noite. cry, I can die. Mesmo que eu Who não can consiga cry? chorar, If que you eu are morra, not, if you are dying, who can? mas se você chorar, quem vai morrer? Quem vai After chorar? dying, Se você morrer, quem vai after chorar? dying you can lament. Depois da morte você também vai poder se lamentar So dos many erros que times você Prabhupada cometeu. used to say, Então, muitas vezes Prabhupada to costumava protect the dizer dignity. que para Many proteger a times Prabhupada used dignidade, to say, muitas vezes Prabhupada costumava dizer, to protect the para dignity proteger a dignidade of your renounced order, da ordem de vida to protect renunciada, the dignity para proteger a of your dignidade Vanaprastha, do seu to Vanaprastha, do seu protect the voto de dignity Vanaprastha, para of proteger your a Brahmacharya, dignidade da sua to posição protect como the dignity of Brahmachari, your para sannyas, proteger a of your dignidade da sua Paramahansa Vesh. posição como sannyasi ou como Paramahamsa Vesh. You should Sua always Paramahamsa be Vesh, Vesh é o hábito. with Você all deveria sadhus. estar sempre Always you junto com should todos os remain sábios. Você deve ficar na companhia with sadhus dos and sábios. get busy with Nam Sankirtan. Se ocupar do Nama Sankirtana, do Prabhupada used canto to dos say, santos until and nomes. unless, Prabhupada costuma dizer até o ponto em unless que one até o devotee ponto em que um is devoto always busy with está Nam sempre ocupado com Sankirtan o Nama Sankirtana, together with Guru Vaishnava, junto com o Guru e com os Vaishnavas, na companhia dos then Gurus, do Guru e he dos cannot Vaishnavas. protect the dignity Então, se ele não of estiver his com eles, ele não vai renounced order. conseguir proteger a He cannot dignidade da sua protect. renúncia. Ele não vai Surely he conseguir can fall down. proteger. Ele com certeza vai cair se ele se associar com In materialistas, se eles não Kalikal, ficar Grihastha junto life is aos very devotos. Em safe Kali life. Yuga,
A vida de um Grihastha é uma Though I vida told bastante yesterday segura. that marriage Eu is nothing but disse ontem social contact, que o casamento não é purposely I nada told além you, de um contrato and it is social. true, according to Propositalmente eu material disse isso, e standards. isso é verdade. But there is some De acordo com os estándares divine materiais, isso é explanation. assim. Mas existe uma Marriage explicação is divina. nothing but friendship between O two casamento não é nada além de souls having two different X. duas almas que têm uma amizade Friendship. tendo cromossomos diferentes. And that friendship can reach E up essa to such a amizade pode level alcançar um tal in nível relation to em that relação Bhagavan, ao like Senhor Jayadeva and Supremo, como Padavati, Jayadeva e which Padyavati. can bring success in your Isso life. pode trazer sucesso espiritual na vida Surely daquele can bring casal. Com success in your certeza life. pode trazer sucesso na vida espiritual. Se ambos se dedicarem Prabhupada de used to coração. say O Prabhupada costumava that dizer, we know most of nós the people sabemos, not going to a accept maioria das me. pessoas não I vão me also know. aceitar, eu também. I know Eu sei. that most A of maioria the das people pessoas não me all over the aceita, diz world, Shiroshan das Bobas de Maharaj. they are not going to Eles não estão accept querendo me me, aceitar o que eu digo. my absolute O advice, conselho divine absoluto, o meu advice, conselho divino. that I know. Eu sei que não, eu sei que não. But still, Mas mesmo with assim, full enthusiastic cheio de mood, entusiasmo, I am speaking eu estou pronunciando Harikatha, I am Harikata. trying to speak Estou tentando Harikatha. falar Harikata. Always I am feeling Sempre eu estou enthusiastic mood. sentindo o entusiasmo. How to complete all these Como Harikatha. completar todos esses Harikatas? When there is so much engagement, Quando no existe time to make tanto online Harikatha, when I can do. empenho, But eu still não I tenho have to nem make up tempo my para mind. fazer, dar uma Harikata online. There is Mas no mesmo assim eu preciso excuse arranjar about o meu seva. tempo. Não há Prabhupada used to say justificativas em no relação ao excuse. seva. Não existe. Even health is bad. Se sua saúde No. estiver ruim, Harikatha must o be there. Harikata deve continuar. Health is bad, Se sua that's why saúde you estiver can speak ruim, você more acha and que more você tem que Harikatha. dar mais e mais Harikata e Kirtan. Health is bad on any ground. Qualquer I nível que a cannot, sua saúde on any ground, tenha I cannot problemas, avoid speaking Harikatha. eu não posso evitar Up to the de last pronunciar o breath of my Harikata life, I até o like to último speak. fôlego da minha Though vida. I know Eu consigo te most falar. of the people cannot accept Mesmo me. que eu saiba que a maioria das pessoas não vai me aceitar, não vai aceitar o que eu estou They like to dizendo. jump into fire Porque like eles querem insect. pular dentro do fogo como os insetos. Like insect, they are feeling attraction for Eles the sentem light, atração color, everything. I mean fire light, por essa luz, por essa cor, por esse fogo. but they are jumping into that fire, Mas eles estão pulando feeling dentro do fogo, attraction and ultimately dying. sentindo atrações mil e depois, por fim, And morrendo. material rasa also, Então, a raça material, o prazer material, going to kill you that também way. vai lhe matar da mesma maneira. Material rasa also O can prazer kill you material that way. também Be pode lhe careful. matar. All Cuidado. brahmachari, sannyasis, Todos os brahmacharis e those who are sannyasis, vanapasa, all should be very careful. todos têm que tomar muito cuidado. Material rasa also can kill you. A raça Which material way? também pode lhe matar. De que For maneira? material rasa, Prazer you can material. proceed towards Porque você enjoyment. vai You can entrar no go caminho do desfrute. and try to enjoy Você material vai tentar rasa, desfrutar very de dense rasa, os prazeres materiais. São and prazeres by muito chance you can densos. fall into that Você rasa pode cair dentro like honey. dessa Honey is raça coming, como taking, um inseto cai and dentro do after that mel. somehow go more Ele close, vai indo cada vez mais próximo, cada vez mais próximo do mel e pá! all the fan Uma hora becomes as sticky. asas dele são coladas e ele morre ali. This way all ants, Assim as cheti, formigas, ants, honeybees, as abelhas, flies, they all dying this way. as moscas, todas são So, assim. before Então, antes de sacrificing your life sacrificar unto sua vida the aos lotus pés de feet of lótus de Mayadevi, Mayadevi, it is my humble o request meu to you humilde all, pedido a vocês todos, por please try favor, to tentem think over pensar and de novo. again. Life gone A vida se foi, mean everything gone. significa que tudo se foi, Everything gone. tudo se foi. There is no surety that you can get Não human birth. existe uma garantia de que você possa So alcançar o always try nascimento to humano give first novamente, priority próxima to vida. Harivajan. Então, sempre dê Money, prioridade position, para o enjoyment, Haribhajana. Dinheiro, can be posição, there. desfrute podem existir, But all should be related mas tudo with deve estar Bhagavad Bhajan. em relação ao If Bhagavad not Bhajan. so, then I cannot give any Se não for guarantee assim, eu não to posso you. dar garantias para você. If not Se não so, fosse assim, then I eu não cannot poderia put dar any garantias guarantee para to você. you.
what will be the result of Qual your será devotional o life? resultado da sua vida devocional? Why I am feeling Que enthusiastic eu sinto energy, uma energia even after entusiasmada watching most depois de of the people observar like to que reject a maioria me, das pessoas quer me rejeitar. though inside their heart they are Dentro do feeling coração deles, Baba speaking the absolute truth, eles it's dizem, right. o Baba está But falando a still verdade they like absoluta, to mas kick mesmo me, assim eles querem they me like to empurrar para throw me longe, out, me they don't chutar. like to Eles não accept. querem aceitar. And how and why I am Como feeling e so quando eu enthusiastic sinto energy? tanta energia e What can be estou the sempre reason? What entusiasmado, is the qual secrecy é o behind segredo it? por trás disso? The secrecy behind is O that segredo por trás disso é my que a minha dedication, dedicação, unalloyed minha dedicação dedication, perfeita, I have no eu não tenho interesse self-interest, pessoal, I am not ready, I am not at all ready estou to nem do um any pouco business pronto with my para Harikatha fazer Kirtan. negócios com o meu I Harikata, com am o meu giving my voluntary Kirtana. service, Eu you estou believe dando um me or serviço not, voluntário. I am Se sitting in acredite em mim ou Vyasasana. não, eu estou sentado na If Vyasasana. somebody like to Se me donate quiser doar something, I algo, say, você you keep, guarde, you você need precisa money, de you dinheiro. need not Não give precisa me. dar para mim. You need Não not give me, precisa me you dar keep para it. mim. Keep it Fique with com you, you você. need money. Or if it gives something, Se is alguém it me der algo, sufficient? se Yes, for more than suficiente, ele sufficient. pergunta, eu digo sim, mais do que I have suficiente. no attraction, I Eu am não tenho not feeling any atração attraction for por money, dinheiro, posição. position. I am not feeling any attraction. From my heart I am Eu não estou speaking. sentindo nenhuma atração do meu coração, eu estou falando isso. So I like to render Nem some atração nem repulsa. Eu gostaria de servir, service, divine fazer um service. serviço divino. That's why I have no Por isso que eu não tenho self-interest. desejo pessoal, desejo I am individual. interested to do some voluntary service. Eu estou pronto para That's why who is going fazer to algum attend me, who is going to reject me, serviço who voluntário, like to para oferecer, insult me, que aí assim, quem quiser me I am not rejeitar, feeling me any insultar, depression for that. eu não vou me You sentir know, deprimido so por many conta people disso. speaking all wrong. Quantas pessoas vocês não sabem? But still I Quantas am pessoas me not feeling escreveram? any depression. Mesmo But assim, eu it não me is their sinto deprimido. calculation that if Mas we are esse é o going to cálculo speak que all eles rubbish, fazem. insult him, Se nós vamos falar, se nós vamos like to insultar este ou aquele, bring some scandal in their life, maybe trazer algum they escândalo can na feel vida nervous. deles, aí eles But se in my sentem whole life, nervosos. nobody has seen I Mas na am minha feeling vida nervous. inteira, ninguém nunca me viu Nobody. nervoso por esse It is motivo. their plan. Nunca me We viu, speak ninguém this nunca me way, viu he can nervoso. feel nervous, he can. Eles But acham que se nervousness eles can me come if criticarem eu there vou is any ficar nervoso, mas a pessoa fica I'm agitada not se ela feeling tem any interesses nervous. pessoais. Eu não fico Because there is nervoso porque eu no não tenho interesse self-interest in our pessoal. life. Não tenho interesse Prabhupada pessoal na minha vida. many times used to say Prabhupada muitas vezes disse that though we que know nobody like to accept, but still it is our duty. sabemos que ninguém quer We'll have aceitar, to mas carry mesmo out the assim esse é o order of nosso Chaitanya dever. Mahaprabhu. Nosso dever é We carregar can a take the ordem de Chaitanya basket of that Mahaprabhu. absolute truth and move all Nós around, podemos pegar a or our cesta da Harikatha verdade can move around absoluta by e this se mover por aí, advanced ou fazer com technology que o nosso Harikata to save se all espalhe pelo fallen mundo souls. através da At all, tecnologia if they are avançada, interested, para salvar then todas it is as almas possible. condicionadas, se por acaso If elas they are tiverem not interesse. interested, they are going to play some Mas se elas não tiverem trick interesse, se with elas me, forem duplicity, querer then I fazer algum cannot put tipo any de truque guarantee. comigo, algum Be tipo de careful. hipocrisia, de duplicidade, Like eu não Prabhupada posso dar told, garantias. Cuidado, those who are como taking shelter Prabhupada of Gaudiya disse, Math, aqueles que they tomam can abrigo be na Gaudiya saved Mata this way serão when the salvos, hanging nem que seja veranda no fall último down. instante. Just Como, Prabhupada por step exemplo, quando caiu aquela varanda, forward Prabhupada a deu um little bit, passo para one fora step, da varanda, and the veranda fall down. um passo, e no segundo Prabhupada seguinte a told, varanda caiu. those who are Sabe? taking shelter of O Gaudiya Math, Prabhupada disse que aqueles que they can be tomam saved abrigo na this Gaudiya way. Mata, eles serão salvos But dessa maneira. those who are not going to take shelter of Gaudiya Mas Math, aqueles que não tomam going abrigo to na take Gaudiya undue Mata, na advantage verdade, of the que reputation of querem Gaudiya tirar Math, alguma vantagem, receber alguma boa there is no reputação da guarantee Gaudiya for them. Mata, não existe garantia para tais pessoas. So by watching them, some Então, foolish ao observar o idiot, comportamento by deles, watching all those desses general tolos, desses examples, assim chamados I exemplos, repeatedly told, they eu are já disse not várias vezes, inside eles Gaudiya não Math, pertencem they à are Gaudiya not Mata, eles inside não Gaudiya Math, pertencem à they are Gaudiya Mata, not inside eles Gaudiya Math. não I told pertencem à you Gaudiya by Mata. Eu já watching Chaitanya disse, Bhagavad. eu falo isso com o Chaitanya Bhagavata, tocando o If they Chaitanya have Bhagavata. taken breast milk of their Se mother, eles they can come forem and prove they are in homens Gaudiya Math. suficientes, eles teriam que vir aqui provar Prabhupada que eles são speaking da more. Gaudiya.
Prabhupada disse those mais, who are criticizing, aqueles que criticam Vaishnavas, Prabhupada told, os Vaishnavas, remember, Prabhupada disse, lembre, Vaishnavas are so great, os Vaishnavas são tão even more than Bhagavan. grandiosos, que eles devem ser considerados maiores do que o próprio Senhor If they are Supremo. interested to bring some defame Se in as the pessoas name querem of Guru difamar Vaishnava, o if they Guru like ou to os Vaishnavas criticize, puros, se if they quiserem like to criticá-los, se eles gostarem, express sentirem some prazer jealousy em mood, expressar inveja, if they algum like ciúme, to algum, compile volumes se eles of quiserem shastras, escrever volumes volumes e of volumes books, de livros, by writing all wrong ao escrever Siddhantas, siddhantas Prabhupada speaking, equivocados, Prabhupada disse, Vaishnav Kipa, Guru Kipa, Vaishnav Seva, Vaishnavas are so great Vaishnavas são tão that grandiosos, if I like to protest, que if I se eu like to quiser protest, protestar, they can attack me. I eles know. poderão me atacar, eu sei. But Prabhupada speaking, Mas Prabhupada disse, they are writing all wrong eles Siddhanta, estão escrevendo siddhanta equivocado, books and articles by criticizing livros e Guru Vaishnava. artigos criticando Prabhupada gurus speaking, Vaishnavas. Prabhupada disse, Vaishnavas are so great, if Vaishnavas they are são tão going to pass grandiosos, urine on those, e se if they are going to eles pass urine all those wrong urinarem Siddhanta which is in the no siddhanta volumes of vichara books compiled equivocado by them, desses then falsos Vaishnavas Vaishnavas que can escreveram make montanhas de many, livros, many such os ocean, Vaishnavas serão they can capazes de make fazer by making urine, oceano pass urine on those stuff. ao urinar speaking. sobre esses falsos Vaishnavas, sobre o que os You falsos don't Vaishnavas understand. escrevem. That's why you are feeling Resultaria num oceano de urina nervous. se eles fossem agir dessa Don't maneira. be Então, busy with other não things, fique material nervoso, things. não se ocupe com Be coisas sure, materiais. Tenha be certeza, sure, tenha certeza. be sure that Vaishnava can Tenha save you. certeza que os Vaishnavas podem salvar Be sure. você. If Tenha there is certeza. slight doubt, then go Se away. houver uma pequena Don't dúvida, stay. então vá embora. Leave me Não and go away. fique. Me deixe e vá Go embora. elsewhere. Vá para outro lugar. Before sending Antes de preaching mandar mission to uma foreign missão countries, para European pregar countries, nos países europeus, Prabhupada giving some short advice, deu algum short tipo de speeches. conselho. Prabhupada speaking, Prabhupada oh my disse, friends, aos meus amigos, remember you are going to vocês such se a lembram, place, vocês estão indo para um tal European local, country, para um país American europeu, country, para a América, they are materially advanced, eles são materialmente though avançados. everything, science, technology, A everything came ciência, a from tecnologia India. lá, porém, que está lá veio da Everything Índia. came from India. Tudo veio da Índia. If we could protect that Nalanda Se nós University, pudéssemos ter protegido a if we Universidade de could Nalanda, protect Nalanda University, only one sim, university, in the somente é whole uma world, universidade no then mundo no inteiro, need of Oxford University, não haveria necessidade no de Oxford Arizona University, Arizona University. You have no idea. Vocês não têm ideia. You are ignorant. São ignorantes. Only Nalanda University, if we could Somente a protect Universidade de Nalanda, what se a was gente the tivesse technology, what protegido, was the library, estava o conteúdo da biblioteca what da was Universidade de the Nalanda, teachings there, all os different ensinamentos science, que estavam technology, à everything there. disposição ali, toda a ciência, toda a tecnologia Philosophy, estava all ali darshanik, guardada. everything. Toda a Astronomy, filosofia, astrology, everything. astronomia, astrologia, tudo How estava lá. this university was destroyed by those, Mas essa universidade foi destruída ferocious people. por pessoas ferozes. How Como this university was destroyed? essa universidade foi assim dizimada? If you go and visit that Ou Takshashila, se você garbage, fosse now it visitar, turned into garbage. agora se tornou uma Converted into ruína, garbage, dilapidated, all foi gone. dilapidada, tudo se foi. If you go and watch, you can go Se mad. você for lá ver, Volumes você vai of ficar scripture. impressionado. Existiam montanhas de volumes de escrituras lá. Thousands of books, lakhs of Milhares, centenas de milhares de livros. scriptural documents were there. Documentos All e burned escrituras estavam lá, todos foram queimados by those antagonists, pelos antagonistas, by those ferocious Muslim kings. para os reis ferozes All the students muçulmanos que arquitetaram os estudantes foram assassinados now you know, sem just a misericórdia. few days before, few E months before, somente alguns one meses lady atrás, doctor was killed. uma In médica hospital. foi assassinada no All hospital. everybody knows.
todo mundo ficou sabendo Everybody know how it was done, why it como was aconteceu, done. por que All aconteceu. information clear. But Todas as no, informações there is no vieram à tona, solution. mas ninguém encontrou uma solução. So you cannot expect any solution Então in você the não vai material world. conseguir soluções nesse mundo material. If you try to find solution, Se tentar why my encontrar uma library is solução, por stolen, que why he has done, foi roubada essa done, livraria, okay, por que foi feito aquilo, okay, done. por que foi roubada a biblioteca, foi feito. This way, Então, dessa you maneira, cannot expect any solution in nós the não material devemos world. esperar soluções If nesse you mundo are material. idiot, foolish number one, Se você é um tolo, se you você é o can tolo número 1, nobody like to give proper ninguém treatment to pode me. quer me dar um tratamento apropriado. I am not getting any justice. Eu não Are, estou even you cannot get any sendo justice if you go recebendo to nenhuma Supreme Court. justiça. Se você não, If you go to mas se Supreme você for Court, para a Corte there Suprema, also por you exemplo, cannot get. nem lá você vai conseguir Only you can justiça. get Você só pode conseguir justice justiça with Guru Vaishnava, com o Guru e com os Vaishnavas. pure Guru Vaishnava. Os Vaishnavas They can puros. do justice. All other, nobody can do justice. Ninguém mais pode dar justiça, pode trazer, This way, Prabhupada used to say, segurar a justiça além deles. oh my Dessa friends, maneira, preocupada, costumava dizer, remember ó you meus are going amigos, to such a lembrem-se, countries, vocês vão para such countries, países they are materially advanced. que vão parecer materialmente They have adiantados, appliances. cansados. Eles têm muitas opulências. Get ready, take Se preparem preparation to get insulted by them. para ser insultados Get por ready, eles. take Preparem-se, preparation pois vocês serão to get insultados por insulted eles. by them. Don't expect that they can Não honor you. esperem que eles possam honrar I never você. expect anybody can honor Nunca me. esperei que ninguém pudesse me That's why honrar. I'm always happy. Por esse I motivo eu estou never sempre expect any feliz. garland. Eu nunca esperei I never guirlandas. expect any pranami from you. Eu nunca esperei I never pranami de expect você. any kind of honor from you. Tipo de honra de That's você. why I'm happy. Eu sou Always feliz, happy, sempre feliz. cheerful like a small Estou sempre de boy. bom humor como uma By feeling criança. pain for you all when Mas eu you sinto are dor doing some por mistake. vocês, como vocês cometem When erros. you are giving me tension Vocês unnecessarily, me though no colocam tension there, but still. tensão desnecessariamente. Then I'm Não, é que eu não feeling pain. tenho tensão, mas mesmo assim, Otherwise, por I vocês, myself, I eu permito essa personally dor. have no complaint, Eu não no pain, tenho nothing. reclamações pessoais. This way, Dessa maneira, Prabhupada Prabhupada started speaking. começou a falar, Always take preparation, por get favor, se ready. prepare. They can give you honor, Eles vão honrar vocês or they também. cannot give you Ou eles não honor. vão honrar vocês. But if you are enjoying honor, Se você desfrutar de don't honra, feel proud não se for sinta that. orgulhoso por Well, isso. they're giving honor to me, Ai, garland to se me me. honraram, me deram guirlanda. Or if they insult you, Se eles insultarem você, don't feel depression. não se sinta You mal. should go there for preaching Você deve ir lá para pregar with no sem nenhum self-interest. tipo de interesse pessoal, sem desejar nenhum tipo de retorno. You should go there for Você preaching deve ir pregar without any self-interest. sem nenhum interesse If pessoal. there is no interest, Se não existe um interesse pessoal, then there can be no question of feeling então não pain, haverá or uma pleasure, questão nothing. de sentir dor ou prazer. Interesse pessoal. Whenever there is a smell of Onde self-interest existe o cheiro do or benefício sensual pessoal gratification, ou da gratificação then you sensual, can become very busy to você go to vai foreign country for vai preaching. querer ir para o But estrangeiro e anyway, ficar pregando it lá. is more practical Mas, to na go there. verdade, You can seria melhor enjoy there você very ir lá much. Who is going to para look? desfrutar. They are habituated with this dirty thing, Quem vai illicit activity, or who vai can watch? olhar para Very você easy. se você This is cair em normal. vícios no Ocidente? But Lá é here, fácil. Mas aqui, but here, if any acharya doing se um acharya slight faz thing, uma pequena coisa errada, looking, olha, talking, fala, immediately he can be arrested. imediatamente ele será preso. If you feel Se você sente proud orgulho for going to foreign country, it is ao ir nos absurd. países estrangeiros, If isso é you um come in front absurdo. of Sarup Se Gosai, você vai diante de Swarupa Gosai, if you come in front of se você Sarup vai Gosai, diante de Swarupa if you Gosai, come in front of the Bhakti, the se Prabhupada, você vai and preach, diante do Prabhupada original para then pregar, I think it's more practical. eu acho que isso seria melhor. You come in front of Sarup Gosai, Venha diante de Swarupa whatever you Gosai. speaking here and there, Quer que why você not you fala bring aqui and e everything ali, you speak in front venha of e Sarup traga Gosai? diante de Swarupa Gosai.
Swarup Gosai wanted Swarupa to kick Gosai out. queria chutar. Swarup Gosai wanted to kick out. Chutar Whom? quem? That Prakita Kavi. Aquele Kick Prakrita out. Kavi, aquele poeta materialista. Because Porque Swarup Gosai Swarupa was Gosai sure there is tinha Siddhanta. certeza que havia Siddhanta Viroda erros, Rasabhas. filosofia, Rasabhas. Preaching is not a matter of joke. Look at me. Olhe para mim, They like to kill me. eles querem me They like to matar, eles insult querem me me insultar, unnecessarily. desnecessariamente. I like to do so many things for Gostaria them. de fazer tantas They like coisas to para kill ele, me. eles querem me They like to matar, insult me. querem me They like insultar, to make some plotting eles querem so fazer that complôs I contra can mim, lose para everything. que eu perca tudo. I like to lose everything. Mas eu quero You take perder tudo. everything. Leve Even tudo my de mim. coping you can take Até away. meus paninhos você pode levar embora. I'm not speaking any story. You come and take Eu responsibility. não I can go estou away. falando isso da boca para fora. Anybody like to take responsibility? Se alguém quiser tomar responsabilidade Any one of pelo you, esse I can seva, allow eu you sit permito and que go você away. venha. I promise you. Prometo que você pode ficar no meu lugar. Only the order of Prabhupada, Mas a only the ordem, order of somente a Bhaktivinoda ordem de Thakur, Prabhupada é a ordem de Bhaktivinoda Thakur. only their order. There's only, Somente a ordem deles existe. whip on me. They're A ordem standing deles with a funciona whip. como um chicote If I sobre make some minhas wrong, costas. if Se eu I cometo leave algum my erro, duty, se eu seva, abandono meu then they seva, can beat me. eles poderão me bater. Somehow, De alguma maneira, if I continue my se eu seva up to continuo the meu last seva até o moment, último momento, then maybe Prabhupada can take me talvez away, Prabhupada possa me levar embora, call me. me chamar. Same thing I told Mesma yesterday, coisa eu disse ontem, or 2 days há 2 before. dias atrás. Maybe countless Talvez weakness can be incontáveis there inside me. maquinações ou Countless maldades estejam weakness can be there escondidas. inside me. So many faults can be there Coisas in falsas me. podem estar escondidas dentro de mim. So many things can be there. Muitas coisas podem estar I am not escondidas qualified. que me fazem But still, desqualificado. Não tenho if my qualificação, heart, mas se if my meu heartbeat coração not going high rate, I mean, se if I am acelera, not feeling se eu não me nervous sinto nervoso to protest para against protestar those anti contra aqueles Gauriya, I mean anti-Gaudiya, anti-Sarup, anti-Swarupa, anti-Rup Raghunatha, anti-Rupa Raghunatha, Vichars. If I am not aqueles que feeling falam weakness, uma filosofia if I contra feel deles. heartbeat very high, Se eu pressure não me high, sinto how I can fraco, protest against se them? eu fico com uma pressão alta, como eu poderia Prabhupada protestar speaking, contra eles? Bhagavan, Prabhupada disse ao Senhor there Supremo, can be countless weaknesses podem haver inside me. incontáveis There fraquezas can dentro be de mim, countless podem faults haver can be me, falsidades but escondidas, there should not be não any pode haver duplicity inside me. hipocrisia, I should manipulação not aos feel any Vaishnavas. nervous. Eu não devo My me sentir heartbeat nervoso, should meu not coração go não deve, up. I o mean, I batimento cannot cardíaco não deve fear. aumentar por conta If do I medo. cannot fear Se eu não to sinto protest medo against those anti-Gauriya, de I mean protestar contra aqueles anti-Sarup, anti-Gaudiya, anti-Rup, anti-Rupa, anti-Raghunath, anti-Raghunatha, anti-Prabhupada, anti-Prabhupada, Siddhanta Vichars, aqueles que if I am não not tinham feeling weak, filosofia contra a filosofia I am deles. protesting Se eu não against me all sinto those fraco, se eu things, tenho força para protestar contra then essas Prabhupada coisas, speaking, maybe mas someday, Prabhupada diz, today or tomorrow, talvez hoje ou or amanhã, maybe next talvez life, na or próxima vida, maybe ou talvez thousands of births daqui a after, I milhares de can be given nascimentos, eu poderei opportunity receber a to be oportunidade para counted ser contado in the list dentre of a lista Swarup Gosai, dos Rupa servos de Gosai. Swarupa Gosai e That de is Rupa more Gosai. practical for me. Rupa Goswami, isso seria What I can ideal. do by taking your O que eu clapping, faria I com os seus know, aplausos? Eu believe sei, me. You come with me, acredite, I can venha start comigo, eu singing. posso até começar In a such a cantar. De way tal you can maneira, start dancing. você vai começar a I dançar. never learning song. Nunca I know how to sing, aprendi. how to make you Eu sei happy, como cantar e but I'm deixar as not pessoas doing like a contentes. pros. Mas eu não ajo como uma prostituta, I como uma know. pessoa vendida. But Eu still, saberia I fazer am isso, mas eu interested não estou to interessado get your em receber subscription. o seu aplauso, que você se inscreva dentre os meus Even seguidores. we are not taking even a single Nós penny não estamos from aceitando YouTube, nem whereas thousands of rupees we can get um centavo do YouTube. every month. Podemos receber milhares de rupias a cada mês, We are not mas a getting. gente não quer. But it is our Mas é request o to nosso YouTube pedido channel ao canal do not to YouTube. use some dirty things. It is my É meu request pedido. that they should not Eles não publish deveriam anything publicar nada simply for money, simplesmente por dinheiro, so that all young para que todas generation as can become gerações excited jovens sejam and they can commit iludidas suicide.
cometam unto a lotus feet of suicídio Mahadevi. diante dos This pés is de Lord my Mahadev. humble Esse é o meu request to all pedido YouTube para channel. todos os canais do YouTube. But I know they Mas eu cannot sei que accept. eles não vão aceitar meu pedido. This way, all our Dessa young maneira, batch todas as going to nossas hell. novas gerações estão How indo na long my direção do voice inferno. can reach, I don't know. Quão longe meus filhos Like poderão dog I am alcançar? E shouting como um all day and cachorro night, estou latindo I noite e don't know dia. Mas eu how não long sei. my voice can Ah, reach. não, meus filhos, minha voz. It's Quão the longe desire minha of voz Bhagavan, pode alcançar? Nityananda, I don't Eu know. não sei. É o desejo de This Nityananda de way, Balarama. Então, what dessa Prabhupada maneira, o que told, Prabhupada Bhaktivinoda disse, Thakur Bhaktivinoda told, Thakur disse, I can go on eu discussing, poderia I know, in the explicar name no of nome da Gaudiya Gaudiya Bhajan, Bhajan. they are playing. Eles estão... I cannot identify them. I mean, Eu não Prabhupada poderia, can never Prabhupada não identify poderia them identificá-los as como the guru, as the members of membros Gaudiya da Math. Gaudiya Many Math. times Prabhupada Prabhupada told disse isso before. muitas vezes. Many Muitas. times. I wonder, Eu me maravilho by chance, by the desire pela of por chance, pelo Bhagavan, desejo do Senhor there Supremo. was some Houve arrangement. um I mean, arranjo. Gaudiya Math split A up, Gaudiya Math se dividiu, but the opponent party, mas Gurupad Padma told os me, antagonistas do Guru Prabhupada me contou. all the way I was very weak. I never Eu wanted to, nunca, weak in the eu me sense, senti, I never eu liked to era fight muito with fraco, anyone. porque fraco From no my sentido de que eu childhood, nunca from quis by brigar com born, ninguém, when desde que eu Prabhupada nasci. Então, gone, depois que Prabhupada se foi, there was something, algo aconteceu unusual inusual, things coisas happened. inusuais aconteceram. Also, in your society, also Naquela so many things sociedade também happen. aconteceram muitas coisas. If you want document, they can Se give você quiserem documents. documentos, eles podem fornecer esses But by the documentos. power of Mas money, por you conta are do poder getting do dinheiro, survive. você quer Guru Maharaj speaking, sobreviver. I was not in any Guru Maharaj party. disse, eu não estava I em nenhum wanted to partido, eu serve queria Prabhupada. simplesmente servir So para o Prabhupada. naturally, I have love for Kunja Naturalmente eu Vihari, tinha amor por Kunjoda. Kunja Vihari e por Kunjada. That's why I was beaten with E a por isso, big stick eu apanhei in mission, na Gaudiya Mission. Gaudiya Bhagavad. Mission. I was beaten in such a way, Bateram-me de tal my maneira head que minha break cabeça up quebrou, and blood started sangue coming. começou a sair. But still, Mas I mesmo never assim, wanted to file one eu nunca case. quis abrir I um never wanted processo, to nunca quis protest fazer um against boletim de anybody. ocorrência contra ninguém. Guru Maharaj Como o told Guru me. Maharaj disse. Now my E question agora a is minha that, questão é, who is that quem é Acharya esse Acharya going to subscribe que them? vai Allow them permitir que to tais be pessoas sejam glorified in his own channel. glorificadas? Who is that Um Acharya? Acharya. Who Quem is é that esse Acharya? Acharya? Who is Quem é that esse Acharya? Acharya? I like to Eu know gostaria de his saber name. o nome dele. Why? Esses acharyas que Whereas vão Guru glorificar Padma essas told pessoas que me atacaram personally. Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj pessoalmente. You see the condition. Veja a condição. If the jugglery of Essa Maya, é o malabarismo they're de going to Mahamaya subscribe e as them. pessoas vão atrás desses falsos acharyas. Blood coming out, Saiu sangue da cabeça, huge amount uma of blood. imensa quantidade de But sangue. still Guru Mas mesmo Padma assim, Bhakti told, Pramod Puri I Goswami never Maharaj disse, eu wanted to nunca protest anyone. quis acusar I ninguém. suffered it. Sofri em silêncio. Simply because he was in favor Simplesmente of little porque ele bit. era No favorável politics, nothing. He was doing minimamente. seva. Ele não estava fazendo nada, ele estava fazendo Just seva. Kunjoda. Favorável minimamente a His Kunjada. condition. Essa foi o que This way aconteceu we are por conta doing desse bhajan, apoio que ele we quis are dar doing preaching. How we can a esse expect, discípulo de Prabhupada. Então, how we can se essa é a expect bonded pregação, soul to be como nós delivered? podemos esperar que, How we que can uma alma expect? condicionada seja liberada? There is Não no existe possibility. possibilidade diante disso. If you want to get in Se written você quiser form, isso I can por write in escrito, stamp eu paper and escrevo sign. There is no e possibility. carimbo. Não existe By possibilidade. chance, one Jivatma Muito por can sorte, uma realize the Jivatma heart poderia of the realizar o Prabhupada coração do Prabhupada and original try to e tentar understand entender my o meu heart, coração também. how Como I eu am estou me feeling, sentindo, how I am o doing, que eu why estou I am falando e por que eu shouting, estou gritando. then he can E aí get essa there. pessoa vai ter Otherwise, chance de avançar. no Caso possibility. contrário, não. No Não possibility. vão haver possibilidades. Srila Vrindavan Shila Das Thakur Vrindavan Das Thakur Mahasaya, Mahashaya. Srila Vrindavan Shila Das Thakur Vrindavan Das Thakur Mahasaya, Mahashaya. I forget my speak. Srila Vrindavan Das Thakur Mahasaya Por ultimately fim, wanted to kick quis on the chutar head a of cabeça those nonsense daqueles idiots. tolos, idiotas. He wanted to Ele quis say, dizer, I am giving so much eu estou glorification of glorificando Nityananda, Nityananda direct de maneira direta. documents. Still, if somebody going to Muitos criticize my documentos, mas se alguém Nityananda, criticar if Nityananda, somebody mesmo assim, se like to alguém criticize my Guru quiser criticar Varga, meu Guru I Varga, cannot eu não stop. vou
am ready to give my life. parar, eu sou capaz de sacrificar a minha I própria cannot vida. stop. I stop for the time Eu being posso parar to por um watch, instante to wait and para watch the observar a situation. situação. To Para wait and watch the observar a situation. situação. That doesn't Mas mean isso I não cannot significa que eu não protest possa anything. protestar. Controversial issue you cannot Questões answer. controversas Okay, que a gente não nice. pode Enough responder. thing. Ok, If there is any intelligent mas se existir uma pessoa if there is inteligente, any intelligence in true de maneira sense, verdadeira, they can eles vão realize poder entender what is our divine qual é o nosso seva, seva what we divino, like to que nós do. gostamos de fazer, Otherwise, gostaríamos de other fazer. people can think we Caso are contrário, enemy. os outros vão pensar que não somos seus Other people inimigos. can think we are enemy. Outras pessoas vão Okay, pensar let que them nós think. somos inimigos. Deixe que eles pensem. Ok, Let them deixe que think. eles pensem. Nityananda Nityananda Prabhu was Prabhu ready to estava pronto approach para se aproximar de Jagai Jagai Madai. Madai. Prabhupada Prabhupada speaking, disse, life vida after após life I vida eu like to gostaria de follow seguir that Jagai esse Madai Jagai e esse who Madai. finally Desfrutaram por enjoyed the fim a Kippa misericórdia of de Gauranga. Gauranga. But still Mas I mesmo don't like assim, to sell my eu não head gostaria de unto the lotus feet of vender a minha those cabeça aos pés de foolish lótus dos people. tolos. They cannot deliver Não podem liberar themselves. nem a si How they can mesmos. deliver Querem others? fingir que são capazes de liberar as almas condicionadas. Como eles poderiam? They Eles não cannot podem deliver liberar nem a themselves. si mesmos. Como eles How they poderiam can liberar os deliver demais? others? So I Então eu already disse muitas told vezes, in the em Madhya-khanda, Madhyakanda, what about o que está Madhya-khanda? escrito no Madhyakanda, nesse volume? Adi, Madhya, Adi, Anta. Madhya, I Anta. think Ananta. Madhya é o volume 2 Gauranga Lila, do Chaitanya Bhagavata. Gaur Lila, Então, Gaura Ananta. Lila é Ananta, na verdade. Srila Na Srila Krishnadas Krishnadas Kaviraj Kaviraj Goswami Goswami said, diz, ó, I am reading Chaitanya estou Bhagavata, I lendo know. Chaitanya Bhagavata, eu But sei. Krishnadas Kaviraj Srila Goswami Krishnadas Kaviraj said, Goswami disse, there is one existe unending flow fluxo infinito, of fountain. uma fonte sem fim. Unending, there is one Existe Sarovar, divine lago lake. divino. From there countless De lá, water, branches of water flow, incontáveis coming countless all quantidades de água around. vêm, se espalham ao redor. Countless. Akhoi, unending. Incontáveis, sem fim. That lake is Aquele lago unending. é sem And from fim. there, nectarian De lá flow vem coming o all fluxo do néctar, around, one branches coming. de cada um dos seus galhos. So, countless flow. Who can Então, count? são Who incontáveis. can Quem poderia describe? descrever? Who Quem can poderia count? contar? Or who can Quem poderia describe descrever? Gauranga Gauranga Lila? Lila. Who can express the Quem gostaria de audacity? expressar I am the a audácia? ultimate end position. Up to that, Gauranga Lila is not that. A lila de Gauranga é Lila, infinita. infinity. A lila de Krishna Krishna é Lila, infinita. infinity. De According to acordo your com a nossa capacidade, you can get você pode the power to glorify Him. receber o poder para glorificar o Senhor. But that Mas isso doesn't não mean up to significa this point Krishna que a Lila is partir end. de um determinado ponto o Krishna Lila All acabe. aprakita vastu, Todo o universo all transcendental, a divine Prakrita objects have Vastu, some very special todos os objetos characteristics. transcendentais têm What is uma that? característica muito Though we específica. say Qual it é is ela? the Nós podemos end dizer que algo point, haja but that um end ponto point final, mas esse doesn't ponto mean final não significa line is que a choked. linha está End point means interrompida. the end point extending O towards ponto infinity. final dos passatempos de End Krishna point se we estende say, até o infinito. but it's not end point. It's É algo extending que se towards estende na infinity. direção do infinito. This way, Dessa maneira, countless incontáveis leelas, passatempos, Gauranga Mahaprabhu, Gauranga but Mahaprabhu who can say that it is a pode end? manifestar. E quem pode dizer No, Vrindavan qual é Das o Thakur ponto Mahasaya, final, onde ele acaba? Vrindavan Das Thakur Vrindavan Das Mahasaya Thakur cannot Mahashai, o autor do say Chaitanya this. Bhagavata, não poderia dizer Krishnadas este é o Kaviraj fim. Goswami Nem cannot Krishnadas say Kaviraj Goswami poderia Baldev dizer. Vidyaushan Sanatan Rup Baladev Jiva, no, Vidyabhushana Rupa Sanatana Jiva Goswami, ninguém. who not? Everybody like to say that it is Todos endless. concordariam em dizer que os Krishnadas passatempos de Kaviraj Krishna são Goswami going to give infinitos. one Chaitanya example. Mahaprabhu.
like a Então, bird Srila Krishnadas Kaviraj flying dá in um the exemplo de um sky pássaro que according to voa capacity. no céu We de acordo know com a própria capacidade. vulture is a patient Sabemos que, por creature. exemplo, o urubu voa lá em cima, muito alto. But that Mas doesn't isso não mean the significa sky limit que aquele up to seja o this limite do point. céu. That doesn't mean the Isso sky não limit significa extending up que to o that limite point. do céu seja Sky até is onde endless. o urubu voa. So O Krishna céu Lila, é ilimitado. Gaur Lila, all endless, Então o Goralila também é endless, but ilimitado. still Mas mesmo assim, according to the de acordo com a capacity, capacidade, oxygen com a capacity capacidade do of prism oxigênio, can fly up to this point, hours um after um hour. outro A pássaro pode vulture voar can até aqui, fly, outro a pássaro, crow, o a sparrow corvo can fly from pode here voar to daqui there. até lá. A sparrow can go here from Tem there. pássaros que voam voam Some daqui até birds are ali. there can fly. E tem pássaros que voam horas e horas e horas. They have the Eles storage of têm uma oxygen. capacidade de armazenar oxigênio muito maior. This way Então I os already pardais voam explained. voos curtos. Vrindavan Das Thakur Mahasaya wanted Então to Vrindavan mean, Das Thakur Mahasaya quis dizer, according to the de acordo order com of a ordem de Nityananda, I am Nityananda, doing eu this estou much. fazendo That isto ou doesn't mean it aquilo. is the end Mas isso, point. estou So falando maybe somente in até aqui. future, Mas isso não some significa other que seja o fim. Vyasas can Talvez no come, futuro um outro Vyasmani division. Vyasa Deva virá They can e come and continuar go on glorificando glorifying. os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu. Madhya-khande ache ar jato Madhya-khande ache ar jato koti lila Vedavyas Burnimen se shakal khela. After that, Então, I depois already disso, wrote article eu also escrevi um artigo that day on this Vyasa point. respondendo essa questão America sobre question came. Vyasadeva. Veio essa Sheshkhande pergunta, Vishwambar Korila me Sanyas. chegou essa pergunta aqui, da América. Sheshkhande Vishwambar Korila Sanyas. Vishwambar took Sanyas. Então, Vishwambar tomou o sannyasi, e o nome dele se tornou Shri Krishna Nam Chaitanya. Tabe Parakas. Sheshkhande Shuni Prabhur Shikhar Mandan. Here one question can come. It is a usual rule. Então aqui uma questão se manifesta, é uma regra, os brahmanas, os Vaishnavas, aqueles que vão raspar a cabeça, aqueles que tomaram iniciação, portanto, passaram pela iniciação dos Vaishnavas. Eles precisam raspar a cabeça de tal maneira que uma Sika ela fica aqui, ela sobra no alto da cabeça. Ela significa a chama do conhecimento, como se fosse a ponta de uma lamparina. As pessoas pensam que os Vaishnavas sejam tolos, mas não é assim. Cada ação, comer, dormir, acordar, ir e vir, tem sempre valor científico, tem significados científicos. Mas não é fácil de compreender. Até mesmo um pandita material, um poeta material, escreve algo que você não entende. Até um poeta da cultura mundana, ele tem um ideal que você não alcança. O que falar de um aprakrita pandita? De um sábio, de um poeta transcendental? Um dia, uma grande personalidade veio encontrar com Chanakya Pandita, que não é totalmente relevante como um Vaishnava puro, mas mesmo assim ele é relevante. Ele estava escrevendo algo com uma lâmpada de óleo, Chanakya Pandita. Um homem veio até ele, prestou reverências. Disse, por que você está vindo aqui? Eu tenho questões, eu gostaria de conversar com você. Sente-se, por favor. Depois disso, ele acendeu uma outra lâmpada e apagou a primeira lâmpada. E o homem ficou surpreso. É a mesma lâmpada. Você apaga uma e acende outra, por quê? Disse, Maharaj, você não pode entender. Essa lâmpada foi dada pelo rei. O óleo foi dado pelo rei. E eu estou fazendo um trabalho para o rei, escrevendo alguns conselhos para ele, quais são
planos futuros do rei. Agora você vem para conversar comigo individualmente, então eu tenho que desligar a lâmpada do meu trabalho e acender a lâmpada que eu mesmo pago. Você pode imaginar, nesse universo inteiro, alguém pode entender, ele é um pandita material. Ele tinha um toque de espiritualidade, um poder espiritual, não era completamente material, Chanakya, mas ele não era um sadhu por isso. Mas mesmo assim, ele tinha esse tipo de ética. Quanto poder, quanta ética. Continuamente ele teve sucesso a escrever muitas coisas, para escrever conselhos sobre governo, economia. Então, os brahmanas, os panditas, os sábios materialistas têm esse poder. Imagine um Vaishnava, não tente brincar, desafiar um Vaishnava. Toda a sua descendência pode se queimar. Não brinque com o Vaishnava. Não tente expressar esse tipo de audácia e desafiar um Vaishnava, criticar um Vaishnava. No Shastra está escrito: Banhi suryo brahmanebhyo tejyan vaishnavo sada. Sun God is very powerful. Esse mantra diz: o Deus do Sol é muito poderoso. Não vá descalço nas areias que estão escaldadas pela luz do sol, porque o sol pode trazer problemas para a sua vida. Você pode ter até, inclusive, um infarte ligado ao sol. Uma vez eu vi. Eu estou acostumado, eu posso andar embaixo do sol, nada acontecer comigo. Eu estou acostumado. Mas um homem que não está acostumado, ele pode morrer. Então, ter um derrame por conta do sol, um infarte, derrame. Então, o semideus do sol é muito poderoso, especialmente nesses meses de verão. E o fogo, em si mesmo, também é poderoso. O fogo não pode perdoar você, simplesmente porque você é uma criança, um bebê inocente. O fogo não perdoa. O fogo não vai poupar ninguém, simplesmente porque é um bebê pequeno que não entende nada. O fogo vai queimar. E de quem será a culpa? Você nunca poderia dizer, não, eu sou inocente, então não me queime fogo. Fogo pode lhe queimar. O Deus do Sol também, já falei. O Brahmana, por exemplo. Um Brahmana uma vez foi trapaceado por alguém. Era um Brahmana muito simples. Não era uma pessoa complicada. E finalmente, por fim, tudo que ele tinha se foi. Ele não falou nada, ele só chorou e se foi. Mas a vida do homem que trapaceou ele, toda a sua dinastia foi arruinada até hoje. Até hoje. Não, isso aconteceu muito tempo atrás. Até hoje, gurus, Vaishnavas, Vaishnavas e Brahmanas genuínos são tão poderosos que você não consegue nem imaginar. Se eles falarem alguma coisa através da boca, se torna verdade, de tanto poder espiritual que eles têm. Se eles disserem algo, aquilo se torna verdade. Cuidado. Então existem muitos exemplos nos Shastras. Eu posso dar. A dinastia dos Yadus foi destruída. Jaduvamsa. Então, dessa maneira, toda a dinastia de Krishna foi destruída por desafiar os sadhus. Então, antes de brincar, antes de desafiar um puro guru, um Vaishnava, antes de mexer com eles, tente pensar mais de uma vez. Todo o seu destino, toda a sua descendência vai morrer. Cuidado. Mesmo que eles não arranjem nenhum tipo de proteção pessoal, com seguranças e capangas, eles não precisam disso. É Nityananda quem se manifesta para protegê-los. Aquele Nityananda se manifesta. Coisas estranhas acontecem no nosso mundo material. Um homem, Bhakti Bala Bhakti Maharaj costumava contar,
muitas vezes, ele era a mão direita, o braço direito de Hitler. Ele estava em perigo, estava lutando num avião, mas atiraram nele e o avião começou a cair. Ele ficou em pânico. Bhakti Bharata Tirtha Maharaj contou isso muitas vezes. Então ele disse, ele pensou, se existe uma divindade suprema, se existe algum poder, por favor me proteja. Eu estou em perigo. Enquanto ele estava caindo, ele era um alemão conhecido. Quando ele caiu, por semanas, ele ficou desmaiado em coma, continuamente, sem recobrar a consciência. Mas quando os seus sentidos retornaram, a primeira pergunta que ele fez foi: onde eu estou? Essa foi a sua primeira pergunta: onde eu estou? E a enfermeira respondeu: você foi salvo. Como é possível que eu fui salvo? Sim. Quando o avião estava caindo, ele diretamente viu o avião dele caiu na Inglaterra. Ele não estava sobrevoando a Alemanha. Como é possível que ele estivesse salvo? Quem arranjou essa situação? Que o avião que bombardeava caiu na Alemanha. É um milagre isso. Um homem, por exemplo, eu tenho outros exemplos. Outro homem que acreditava em Deus. Ele talvez fosse um Vaishnava, mas não da nossa Sampradaya. E aí o barco dele afundou. Quem sabe por quê? Mas quando o barco virou no oceano, todo mundo pulou com salva-vidas, com os barcos salva-vidas. Você pula nele, é o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, é cheio de perigos, de animais perigosos. Então, esse homem não sabia nadar. Ele estava com um filho que estava chorando e ele disse: eu ouvi dizer que se eu me lembrasse de Vishnu, de Kurma poderia me salvar, Kurma poderia me salvar. E imediatamente depois uma gigantesca tartaruga, uma grande tartaruga apareceu. E ele subiu em cima do casco dela e foi salvo. Salvo. Isso apareceu nos jornais muito tempo atrás, uns 45, 50 anos atrás. Então tudo é possível pela misericórdia do Senhor Supremo. Essa fé eu tenho dentro do meu coração e é por isso que eu não tenho medo. Deixe que ela diga o que quiser contra mim. Eu tenho as minhas intenções honestas, não tenho desejos pessoais. Eles que falem o que quiserem, que perguntem o que quiserem. Então, no final desse kanda, dessa parte do livro, Vishvambara, o irmão de Mahaprabhu, decide raspar a cabeça para se tornar sannyasi. Então, e essa Sika é chamada da chama do conhecimento. Chanakya Pandita também tinha isso no alto da cabeça, esse pedaço de cabelo mais comprido. Então, ele quis dar um conselho para um rei, e esse rei quis insultá-lo desnecessariamente. Desnecessariamente quis insultá-lo, porque ele era escuro de pele. Então ele abriu, então, por conta, a Sika, ela é amarrada, né? Ela tem que estar sempre amarrada, ela não fica solta. Sika aberta não é permitido. Sika solta não é permitido. Quando você cantar os santos nomes, a Sika deve estar presa.
Você pode abrir só para tomar banho e depois de novo você tem que amarrar. Não é, deixa do jeito que for. Não. Existe uma regra. Caso contrário, o conhecimento não fica com você. Chanakya Pandita abre a sua sika e fala com o rei. Hoje, eu vou abrir minha sika e não vou amarrá-la até o ponto. Até que ponto? Enquanto eu não destruir todos os seus descendentes, Chanakya respondeu. Estou decidindo. Eu vou destruir toda a sua descendência. E o rei deu risada. Ah, seu tolo, inútil. Vai embora. O rei deu risada. Ele tinha uma dinastia chamada Nanda Vamsa. Ele foi destruído completamente com o cérebro afiado de Chanakya Pandita. Talvez você esteja dependendo do seu próprio dinheiro, você tenha muito poder, tenha muito dinheiro. Você não depende do seu poder de devoção. Você não quer depender do poder da sua devoção. Então, dessa maneira, a Nanda Vamsa foi destruída por um único homem, Chanakya Pandita. Vejam o poder de um verdadeiro Brahmana, de um Vaishnava. Dessa maneira, Mahaprabhu tomou o sannyasi. E alguém poderia questionar se é tão importante assim que cada Brahmana e Vaishnava, por que Mahaprabhu raspou toda a cabeça sem deixar a sika? Por quê? Porque, primeiro ponto, ele é o Senhor Supremo. Ele tem conhecimento infinito, tem infinito conhecimento. Em qualquer lugar, qualquer conhecimento vem dessa mesma fonte, Bhagavan. Se Bhagavan pega uma danda de sannyasi e vai dizer "So aham", não há problema, porque ele é o Espírito. Então, não existe problemas, ele é o Senhor Supremo. Ele é sempre o Senhor Supremo de qualquer maneira. Então, todo o conhecimento vem dele, direto ou indiretamente. A gente está lendo algo, por exemplo, diferentes livros, diferentes matérias, e nós pensamos que somos grandiosos, somos cheios de conhecimento, Vidvan. Mas você não pensa que qualquer conhecimento que você pode absorver não é nada em comparação até mesmo com as questões materiais, com o conhecimento material. Por exemplo, como no caso de Newton. Ele conseguiu realizar isso, mas você não realiza. Você acha que você é um grande acharya, que a sua pregação seja grandiosa. Newton pôde realizar, ele disse, e foi forçado a confessar, estou coletando 3 ou 4 pedacinhos de pedra na beira do oceano do conhecimento. Mesmo se eu for estudar coisas materiais, quantas matérias existem? Física e o que mais? Se você for ver cada uma das matérias que existem da ciência, cada homem faz um doutorado sobre um tema. Então, com esse minúsculo conhecimento que a gente tem, não devemos expressar nenhum tipo de vaidade. Niti Shastra de Chanakya Pandita está escrito Sapari Parparayate. Sapari significa pequeno peixe. Quando você captura ele na água, se você pega ele, o corpo dele fica se debatendo na água. Então, isso significa que aprender pouco, capturar coisas pequenas é algo perigoso. Aqueles que têm vasto conhecimento, personalidades que têm vasto conhecimento, estão sempre pensando, o que eu sei, eu não sei nada. Mas eles têm vasto conhecimento. Anantaparam. So Mahaprabhu took
Mahaprabhu Mayavad sannyas to accept ele one tomou danda to prove sannyas that I am Mayavadi Supreme Lord. para provar But que you ele era have o no Senhor right. Supremo. Mas Anyway, nós não Mahaprabhu temos esse not mesmo direito. Mahaprabhu not going to Mahaprabhu accept não vai Mayavad aceitar Vichar of o Mayavad Shankara Vichara, a Sampradaya. conclusão da Anyway, Sampradaya de Shankaracharya. you cannot De prove qualquer maneira, você não poderia that provar Mahaprabhu que Mahaprabhu accepted Sankar aceitaria Vedanta Sankar o Vichar. Vedanta do If so, Shankara Vichara. then why this kind Então, of se fosse judgment assim, took place in que Varanasi esse tipo de in front of passatempo aconteceu em Prakashananda Varanasi, Saraswati? diante de Prakashananda Sarasvati. That's mean Esse is a passatempo Brahmanadev, significa, ele era um Brahmana, he is Brahmanadev. What to speak about Brahman, what to speak about que Vaishnava, falava he dos himself is Brahmanas e dos Supreme Lord. Vaishnavas. He purposely Mahaprabhu era took pessoalmente o Senhor one Supremo. danda sannyas to Ele prove toma so sannyasi como aham, um só danda, so porque aham, ele pode provar que I ele é am that. Deus. Sou aquele. To prove I am that, so Para aham. provar que ele é aquele, Follow. ele pode pronunciar o That mantra Supreme. Sou Aham. But Sou Mayavadi, Supremo, Senhor out of Supremo, false sou o ego, Espírito. Mas o like to Mayavadi, por conta do claim falso ego, that não I pode am reivindicar. so aham. Who so aham? Eles querem dizer If we também, kick you out, sou you can Aham, die. I am Espírito, So aham. sou o Espírito. So aham. Sim, Only você é o Bhagavan Espírito, can. se eu desse um chute em você, você How long morreria. is it? Bhagavan took Somente o Senhor Supremo Ekdanda pode dizer sannyas. isso. Bhagavan took Então ele toma essa danda, sannyas, ekdanda, okay. But anyway, sannyasi Mahaprabhu com um going to cajado prove só. that Vaishnava Antes, Vichar. os Vaishnavas Even tomam sannyasi com if you 3 can go cajados para to bater na mente, Udupi, no corpo e there nas also. palavras. If Então, you se can você go for, to por exemplo, Chaitanya até o Chaitanya, Tupi, você there vai also in também ver. Udupi, Mahaprabhu wanted to protest, Mahaprabhu quis but very protestar lá sweet way. contra esse Siddhanta equivocado de maneira muito Mahaprabhu doce, want porém. protest. Your sampradaya, this you are speaking, original Siddhanta, this. Sua sampradaya é essa e We você thought está he is a dizendo foolish esse sannyasi, Siddhanta. but now he's going to speak this way. E eles pensam, nós pensamos que ele fosse um So, sannyasi tolo, mas agora ele fala dessa Mahaprabhu going maneira. to save the whole head. Então, There Mahaprabhu is no raspa headache. toda a cabeça. Isso não deve Mahaprabhu criar dor de wanted to save cabeça the para whole nós. head. There is no headache. Não tem Why? problema. Por quê? He is Supreme Lord. Porque ele é o Senhor All knowledge Supremo. coming from him. Todo conhecimento vem dele. So what problem is? Então, qual seria o problema? So, don't try to fight Não tente brigar over these points. sobre este ponto. It's very easy. Of course, if there is bhakti, Claro, you se can houver get answer. bhakti, a gente No pode bhakti, you receber cannot uma get resposta. only material fighting. Somente uma luta material. Those who are going to stop you Aqueles que to vão go frear for você sadhu sangha, de they fazer are sadhu demon. sangha, eles são demônios. Sajanakshadosu. Tomorrow I can discuss this point. Amanhã eu vou analisar esse ponto. Those who are going to stop you Aqueles que doing querem satsanga, que você não faça they satsanga, are que demon. esses são os demônios. Hiranyakasipu wanted to stop Prahlad Hiranyakashipu Maharaj. queria interromper a sadhu sangha de Prahlad Maharaj. Demon. Demônio. So, says Kando Sachi Então, Ma, Sachima, Aima, she was very pain, feeling very pain. Satima, a mãe de Mahaprabhu, estava sentindo dor depois de ouvir que Nimai tomou sannyasi. It can never be described. A dor dela não pode ser descrita nem pronunciada de maneira apropriada, é impossível. Infinity. Uma dor infinita. By the power of Chaitanya, Pelo poder all those de Chaitanya Vrajavasis, Mahaprabhu, I mean todos os Navadvipasis, Navadvipasis, que those são não Navadvipasis, they diferentes are Vrajavasis. dos Brajavasis. So I like to Por speak isso que eu this falo way. dessa maneira, eu os chamo de Brajavasis também. So when Mahaprabhu gone Então, quando away Mahaprabhu se foi from this Navadvip Dham, though de eternally Navadvip Dham, present here, mesmo ele estando externamente presente aqui, ele externamente vai para outra cidade para tomar sannyasi, para liberar o mundo inteiro. E mais tarde, os Navadvipasis, que também são Brajavasis, o coração deles se quebra, almost they are going to die. quase como se All eles the estivessem fall para down morrer. on the ground, everywhere. Todos eles caem no But still chão, they are not, mas but mesmo still they are assim, not going to die. eles não morrem. Why? Por You quê? know? Você sabe? Why? Why they are not dying? Por que eles não morrem? Why? Because their life is Porque a vida deles resting at the repousa lotus aos feet pés de Gauranga, Lótus de the Gauranga, source a of all right. fonte de todos os Same thing I direitos. told you, can remember, with A Gopikas. mesma coisa eu disse diante das Gopikas, they are Gopikas. supposed to die, Elas também estavam but they are not. para morrer, mas não morrem. Por Because quê? Gopikas speaking, we are Os Gopis living. dizem,
nós estamos sobrevivendo de alguma maneira, porque nossa vida repousa nos pés de lótus de Krishna. E você é a fonte de todo o néctar, é a personalidade de todo o êxtase. Todo o êxtase, todo o prazer vem de você. Então, a mesma coisa, os Navadvipasis e os Vrajavasis pronunciam, dizem, todas as responsabilidades estão nos pés de lótus de Gauranga. Nós podemos viver ou morrer como Ele quiser. Existe um Kirtana muito bonito que fala sobre isso, mas você não tem tempo e eu fico impressionado. A Prabhu quis nos mostrar como fazer um bhajan exclusivo. Bhaktivinoda Thakur quis nos mostrar como. Finalmente, Mahaprabhu quis se absorver esse Aprakrita Lila, esse passatempo transcendental. O ano inteiro, a vida inteira. Bhaktivinoda Thakur também. As gopis também falam dessa maneira. Jayati te dhikam janmana brajo srata indira shashadatrahi daita dikshatam dakshatavaka toi dhita shabo tvang vichinvate. Toi, Sanskrit is toi dhita shabo. Toi dhita shabo means Toi Dhita Sabho significa os nossos 5 ares vitais, os 5 pranas, Panchaprana. O corpo funciona através desses 5 tipos de ventos de ar, prana. E porque os nossos pés de lótus e a nossa mente repousam, nos teus pés de lótus. Conheçam, vem outro. Se você se absorver nos kirtanas, você vai receber todas as informações. Se você quer ficar só na superfície, não quiser mergulhar nesse oceano de 20 mil léguas submarinas, você será deprivado desse conhecimento, você não vai conseguir alcançá-lo. Como Krishna arranjava prachada para mim, por exemplo. Eu não corria para lá para cá, não. Ninguém poderia dizer que eu estivesse mendigando por dinheiro. E mesmo assim ele arranjava prachada para mim. É a única responsabilidade de Balarama, não se preocupe, não fique nervoso. Então eu tenho esses kirtanas lindos, eles pediram para que eu fizesse um kirtana exclusivo. Eu não sei dizer quando eu vou ter tempo de fazer isso. Porque antigamente o kirtana era sem kartalas. As pessoas gostam de tocar mridanga. Então os Vrajavasis, os Navadvipasis dizem. É um kirtana muito bonito. Todos os Navadvipasis, eles veem que o único devoto que vem de Jagannatha Puri. Você veio de Nilachal? Sim. Sim. Você viu um sannyasi alto? Que ele é muito bonito, ele parece um vaso de ouro. Você viu ele? O que ele está fazendo? O que ele tem feito? Ele é o nosso coração. Você poderia falar algo sobre ele, por favor? Você sabe algo? Vasu Ghosh escreveu isso. Se eu cantar isso, você vai entender. Se você não puder mergulhar profundamente nessa filosofia, você não vai entender. Maharaj está decompondo os trechos desse verso. Para quem quer que chegue em Navadvipa, elas perguntam, você veio? Você viu o nosso Senhor? Como ele está vivendo? O que ele está fazendo? Eles choram e procuram. Você viu o nosso coração? Nosso coração está lá em Nilachal Dham. Você viu? Eles dizem, Are,
Quem não sabe? Todos, até os reis, todas as pessoas, os pássaros, os animais, eles sabem daquele do Avatar adorado. Que comportamento maravilhoso, que maravilha o Suprema. Quanta misericórdia para todas as jivas, venham até mim. Dessa maneira, eles também são Brajavasis, os Navadvipasis. Todos eles, Shrivas, Gadadhara, todos eles são. Swarupa Gosai também é um Brajavasi. Então, pelo poder, pela influência de Shri Chaitanya Mahaprabhu, que é a fonte de todo o Cheta, isso é um milagre. Eles estavam para morrer mesmo assim. Como é possível? Pela influência daquele Chaitanya que é a fonte de toda a consciência. Ele é a alma de todas as almas. Significa conhecido como super alma. Então, Satyama estava viva, os Navadvipasis também sobreviviam. Eles choravam noite e dia, nosso coração se foi, como viver? Dessa maneira, Vrindavan Das Thakur Maharaj diz, Sheshkanda, Nityananda Prabhu, ele quis quebrar aquela danda de Mahaprabhu. Não posso contar isso em detalhes. Vrindavan Das Thakur Maharaj, especificamente, quis apontar algum lila. Depois ele foi forçado a explicar. Balaram Param Prachanda. Balaram, Nityananda, so powerful. Nityananda Balaram, todo poderoso. Nityananda Balaram não pode suportar. Oh, meu Senhor, Shri Krishna Chaitanya, por que ele precisa carregar uma danda? Que tolice? Não, eu não vou permitir isso. Eu vou explicar esse Siddhanta quando o tempo se manifestar. Graduar o curso do tempo. Somente pontos. Nilachal, going there in the guise of a devotee, don't going to identify that I am Supreme Lord. Ele não se identifica como o Senhor Supremo, ele vai disfarçado como um devoto. Sarvabhauma prati age kori parihas sese sarvabhaumer sharo bhuj parakas. Mahaprabhu wanted to quis expressar suas formas secretas para provar diante de Sarvabhauma Bhattacharya. Primeiro ele começa brincando, depois ele vai fazer uma discussão sobre o Mayavad Vedanta. Mahaprabhu corta todos. Depois, finalmente, ocorre que Mahaprabhu quis liberá-lo dos Mayavadis. Por fim, ele se mostra com a sua forma de 6 braços diante de Sarvabhauma Bhattacharya. Por fim, Sarvabhauma Bhattacharya desmaia em êxtase. Mahaprabhu chama ele, toca seu corpo. O que aconteceu, Sarvabhauma? O que aconteceu com você é irrelevante. Recitando estes versos.
Dessa maneira ele começou a recitar essa glorificação a Shri Krishna Chaitanya. São 100 versos que eu já publiquei 14 anos atrás, quando eu voltei de Vrindavan naquela época. Então, Seskanda Mahaprabhu, todos os Brajavasis, Advaita Gosai, começam a chorar como loucos. E finalmente, eu vou dar um retoque final nesse ponto. Eu não vou poder, porém, discutir mais além disso. Então, ele começou brincando com Sarvabhauma Bhattacharya, depois conversaram sobre o Advaita Vedanta, e ele prova que esse Advaita Mayavadismo é inútil. Ele é o Senhor Supremo, e ele se mostra com a sua forma de 6 braços, Então, isso acontece no Seskanda, no final, que vai nos mostrar como o rei Pratarudra é liberado e abençoado pelo Senhor, e como Mahaprabhu toma abrigo na casa de Kashi Mishra. Como isso acontece? No templo de Gambhira. Que maravilha! Se eu entro no Gambhira Mandir, eu enlouqueço. Eu penso que dentre todos os devotos da Gaudiya, os devotos da Gaudiya Math, eu recebi a oportunidade de ficar dentro do Gambhira Mandir, sem não ser perturbado por aqueles babajis que ficam ali. Eles não vieram me perturbar, porque o filho de um ministro, o filho desse ministro, estava lá, lendo na casa, no quarto de hóspedes, ele estava ali. E por acaso ele fez amizade comigo. Não uma amizade material. Não foi uma amizade material, eu não estou interessado em amizades materiais. Ele estava interessado em Jagannatha, nisso e naquilo. Então, finalmente, ele disse, você quer ficar aqui? Eu disse, eles não querem deixar, eu sou da Gaudiya Math, eles querem me chutar daqui. Não, venha comigo, ele falou. E falou para o Acharya, esse é meu amigo, ele quer ficar aqui. E eu fiquei hospedado no Gambhira Mandir. Eu fiquei lá onde Mahaprabhu morou, nos pés de lótus de Gauranga. E eles não vinham me perturbar noite e dia. Até a meia-noite, às 1 da manhã, eu ficava lá. Naquele ambiente assim, deslumbrante, charmoso, mágico. Lá estavam os pés de lótus de Gauranga Mahaprabhu e eu fiquei sentado ali. Eu não sei nada sobre o que quer dizer o bhajana, mas eu fiquei lá com uma experiência muito linda. Eu fui com eles até a casa de Ramananda Marai. Eles arranjaram um programa lá e todos os brahmanas foram cozinhar, oferecer para Jagannatha. E eu fui lá. Ela foi a pé. Então eu tenho essas experiências muito lindas e abençoadas na minha vida, que eu acho que ninguém tem, porque eu sou como um mendigo. Eu vivo como um mendigo. Em Vrindavan, em Puri. Então, naturalmente, eu não tenho falso ego. Todos os Vrajavasis me chamam. Ei, Baba, venha, tome um chapati. Então, eu tenho essas experiências lindas na minha vida e eu quero guardá-las. Experiências tão doces. Fiz parikrama em tantas florestas. Eu não quero perder essa memória. De qualquer maneira, eu vou ter que parar aqui. Nós vamos ter que discutir Chaitanya Bhagavata frequentemente. Caso contrário, a nossa vida passa. Então, o verso com o qual eu comecei, talvez eu possa explicar amanhã. Ma kuru dhano jano jovana garvam harati nimeshat kalo sarvam maya mayamidam akhilam hitva brahma padam pravishvaviditva vanchakalpadurusaki pasin patitanang pavana bhavishnabhyo. Try to remember everything. Don't forget.